Olá, queridos, tudo bem com vocês? Queria saber, desde já, escrevam aqui nos comentários se vocês estão gostando dos nossos últimos vídeos, sempre tentando levar aqui o que a gente está falando para a ótica atomista. O vídeo do amor próprio foi assim, o do trauma foi assim, o último agora do border também foi assim, recebi muitos feedbacks positivos, obrigada pela generosidade de vocês. E hoje a gente vai falar sobre personalidade. Principalmente, assim, como centro dessa dicotomia, suposta dicotomia entre pessoa e personalidade. O próximo vídeo será sobre inteligência emocional, à luz também de Santo Tomás de Aquino, se é boa, se é ruim, se serve, se não serve, tá? E hoje nós vamos falar sobre esse tema com essa aparente dicotomia, como eu falei para vocês. Já falei também que toda vez que vocês virem um pensamento polarizado, ou é isto, ou é aquilo, fatalmente esse pensamento estará errado. Sempre tem de ter um sujeito que vai chegar, pegar essas duas pontas, equalizar, colocar ali no meio termo, que é onde se encontra sempre a virtude, e vamos conseguir, portanto, uma resposta realista, uma resposta ajustada para o problema. E isso acontece, minha gente, desde sempre, desde a Grécia Antiga lá, quando a gente vai ver a galera de Parmênides falando que o ser é um, a galera de Heráclito falando que o ser é múltiplo, que tudo é a mudança e que não existe unidade, e sempre essas duas tendências olhando para o extremo. Então, teve de haver uma pessoa, próprio Aristóteles, que unificou e disse: olha, veja bem, existe uma instabilidade, existe uma mudança que vai acontecer justamente em virtude do movimento, da passagem do ato à potência, só que uma coisa sempre vai sinalizar para a outra, e ele vai construir toda a sua metafísica, elucidando para nós as respostas estáveis e verdadeiras sobre este problema. Então, gente, desde quando o mundo é mundo, essas coisas acontecem e sempre precisamos recrutar sujeitos inteligentes, que eu espero que sejam os senhores, para olhar para essa polarização e puxar para o centro, tá? Então, como eu sempre digo, vocês precisam se comprometer em ser uma inteligência viva, principalmente enquanto terapeutas, que consegue colocar o mundo para fora, articular e devolver uma resposta adequada, real e concreta, ok? Principalmente quando a gente está falando de paciência. Então, não é para tratar um paciente ideal e abstrato, é para tratar aquele paciente com a dor real, com a história real e com uma vivência muito concreta na sua vida. Beleza? Então é isto. O que é que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai olhar para as posturas psicológicas, para as posturas da psicologia contemporânea, com relação a essa suposta dicotomia, vamos ver por que suposta e qual é este meio termo entre pessoa e personalidade. Quais são suas bases filosóficas? Porque sim, não dá para fugir de filosofia quando estamos falando de psicologia. A propósito, esse é um erro muito grande. Quando se olha para Santo Tomás e diz assim, olha, parece que não se dá para fazer uma psicologia aqui porque estamos falando de uma filosofia e filosofia não se misturam. O mesmo erro acontece com relação à metafísica. Gente, quando a gente está falando de realidade, quando a gente está falando de homem, é impossível, mesmo que você queira, mesmo que você vá para o banheiro chorar em posição fetal, é impossível dissociar esta realidade da filosofia e da metafísica, ok? Que inclusive é chamada de filosofia primeira. Então, nós falaremos sobre isso e explicando por A mais B de forma muito concreta. Vocês vão entender perfeitamente no nosso encontro, que está marcado ao vivo, 12, 13, 14 de julho, às 20 horas, aqui no YouTube, onde eu vou explicar para vocês muito pormenorizadamente por que não dá para fugir da metafísica e da filosofia quando estamos falando de psicologia, restando para vocês apenas escolherem que tipo de filosofia vai basear a prática de vocês, ok? Não dá para fugir. Agora vocês podem fazer o quê? Escolher a boa psicologia, escolher a boa metafísica, tá bom? Não dá para rechaçar. Quando você rechaça, você está utilizando algo que você não conhece implicitamente. Isso tem efeitos nefastos, tá? E a partir disso, a gente vai a gente vai confrontar essas teorias, né? Suas bases filosóficas, e a gente vai chegar naquele lugar que foi solucionado pela metafísica da pessoa de Santo Tomás de Aquino, vamos chamar assim. Como é que a metafísica olha para a pessoa em Santo Tomás de Aquino e como que a gente consegue dar uma resposta ajustada que está no meio para essa situação, ok? Então vejam, como é que a gente começa a explanar esse assunto aqui? Vou tentar ser mais breve que o vídeo anterior, que eu acho que ficou muito extenso, mas porque eu realmente precisava falar todas aquelas coisas, mas vou tentar fazer isso aqui hoje. Olha só, a psicologia contemporânea, tal como a gente conhece, está construída como que em oposição a uma psicologia metafísica que vinha se desenvolvendo ao longo do tempo antes, digamos assim, da estreia dessa psicologia moderna, ok? E a psicologia contemporânea chama essa psicologia metafísica de estéreo.
O Wundt, ele questionava muito essa psicologia que vinha anteriormente, dizendo que ela não dava valor à análise empírica, não dava valor às conexões entre os processos empíricos. E isso é mentira. Gente, presta atenção. Olha só. Quando você vai pegar lá a Metafísica do Aristóteles, no livro 1, ele vai falar sobre experiência, ele vai falar sobre arte, ele vai falar sobre ciência. Então, ele vai dizer, inclusive, utilizando uma frase de uma outra pessoa, que a experiência produz arte e a inexperiência produz acaso. Então, o que é a experiência? É aquele fato real e concreto que aconteceu e que você estava lá e que você testemunhou, certo? Inclusive, o próprio professor Lavo, ele vai dar uma importância gigantesca para essa experiência, para essa testemunha legítima dessa experiência, no processo mesmo de conhecimento, para que dessa experiência real e concreta a gente consiga abstrair e chegar nos universais, ok? A questão é, a gente não acha que o processo inteiro está na experiência. A gente sabe que ela é um começo e um excelente começo. Se a gente amputa essa parte, a gente não consegue chegar no universal, tá? Só que o Wundt, ele vai olhar para isso como se tudo estivesse encerrado ali. E se tudo estiver encerrado aqui, minha gente, e se não houver a metafísica para chegar nesse objeto universal, o que vai acontecer? A gente vai olhar para a experiência e, como eu disse para vocês que não tem como fugir da metafísica, a gente vai fatalmente fazer uma projeção universalizante daquelas experiências contingentes. E quem faz isso, minha gente, é um sujeito chamado imaturo. O imaturo é aquele que retira leis universais daquelas experiências muitas vezes desordenadas que ele teve, considerando aquilo como uma verdade irrefutável. E aí o que acontece? Ele vai viver com isso, ele vai viver conforme esse negócio e fatalmente ele vai ter uma vivência disfuncional e vai começar a apresentar sintomas. E aí ele vai procurar você, terapeuta, e você precisa saber disso aqui que eu tô falando para entender qual o processo real que está acontecendo com ele nesse sentido. E você, como terapeuta inteligente, vai ser capaz de desfazer esses juízos equivocados que ele fez diante daquela experiência, ensinando ensinando o seu paciente a racionalizar de forma justa e adequada aquelas situações, desde que você saiba fazer isso, porque você já entendeu que você precisa buscar uma boa metafísica e uma boa filosofia, ok? Então, gente, a metafísica ela não desconsidera os processos empíricos, muito pelo contrário, ela sabe que é ali que começa todo o processo metafísico para que a gente chegue nos lugares mais superiores. Lembram lá do que o Aristóteles nos disse com muito acerto no De Anima: nada chega no intelecto sem antes passar pelos sentidos. Essa é a condição mesma do homem no estado presente, como diz Santo Tomás lá na Suma Teológica, no Tratado sobre o Homem. Ok? Beleza. Então, justamente em virtude desta visão da psicologia contemporânea, esse desenvolvimento que teve dentro dela, da psicologia dita científica, é de baixa qualidade. Inclusive, muitas vezes eles partem de premissas contraditórias, tá? Por quê? Porque as raízes filosóficas, lembram lá? Ou boa ou má filosofia. As raízes filosóficas desse movimento são empiristas, são positivistas, são evolucionistas, tá? Principalmente as anglo-saxônicas. Existem outras também que vão coexistir com a tendência da Europa Ocidental, que vai ser bastante influenciada pela filosofia alemã, de Kant até Heidegger, e toda essa psicologia propagada com base nessas raízes filosóficas tem algo em comum. Qual é este algo em comum? O rechaço da metafísica, infelizmente, tá? Então, olhando para esse cenário, dentro da psicologia contemporânea, existem dois tipos de postura. Aqueles que vão identificar a pessoa com a personalidade, dissolvendo uma coisa na outra, e isso aqui virá necessariamente da tradição filosófica empirista, e a segunda postura, que é aquela das pessoas que não distinguem, mas separam tão radicalmente que parece que a pessoa é algo imutável, que é algo intangível, e isso vai derivar do racionalismo e do kantianismo, ok? Então, olha só, presta atenção. Duas tendências. Vejam, polarizadas. Uma numa ponta, outra na outra. Precisamos do maravilhoso Santo Tomás para puxar esse negócio pro meio e dizer, gente, é sobre isso aqui. Olha só, e se a gente não fizer isso, a gente vai patinar no setting terapêutico. Ou uma coisa está dissolvida na outra, tá? A pessoa e a personalidade são quase que a mesma coisa ou a mesma coisa.
ou separadas tão radicalmente que parece que a pessoa é algo imutável, intangível, ok? Que não tem nada a ver com a personalidade. Então, o Gordon Allport, que é considerado o pai da psicologia da personalidade, ele foi a pessoa que primeiro colocou uma cadeira de personalidade na faculdade de psicologia dos Estados Unidos. Ele vai olhar para essa alternativa e vai discorrer a uma distinção que o William James fez entre o eu conhecido, ou eu empírico, ou eu fenomênico, e o eu cognoscente, ou eu puro, ou o que James chamou de um mero postulado. Então, dentro dessa visão aqui do Gordon, não existe um sujeito cognoscente que seja distinto do processo mesmo de conhecimento. Aqui nós teremos um grande problema. É como se cada momento de consciência fosse se imbricando com um momento prévio numa grande cadeia e o conhecedor está meio que submergido dentro do que é conhecido. Não tem como a gente destacar uma coisa da outra, tá? E aí a psicologia norte-americana, principalmente a partir do Alport, preferiu chamar de personalidade o que seria caráter. Por quê? Porque o Gordon disse que ele é totalmente contra o uso do termo caráter, porque o caráter teria uma carga moral. Ele queria extirpar toda a moral da psicologia. Então, eu falo de um bom ou de um mau caráter, mas eu não falo de uma boa ou de uma má personalidade. Então, para o Alport, personalidade e caráter descrevem a mesma realidade. Porém, personalidade seria um termo mais neutro, por isso ele escolhe esse nome, tá? Então, como a psicologia é uma ciência, no sentido empírico do termo, ela deveria estar totalmente isenta do caráter moral, segundo o Gordon Allport, tá? Porém, o Echevarria, quando ele vai falar desse tema, ele fala, olha, Allport, desculpa, você fala que prefere o caráter porque não tem uma carga moral, só que o que você não percebe é que, na verdade, a personalidade o termo personalidade é qualquer coisa menos neutro. Porque se caráter tem carga moral, personalidade tem uma carga metafísica, personalidade tem uma carga teológica, justamente porque vem da pessoa, vamos falar sobre isso. E se a personalidade vem da pessoa, ela vai aparecer a partir da pessoa e aparecendo justamente em virtude do fato do Cristo. Porque o conceito de pessoa é inaugurado com o cristianismo, ok? Com Cristo, que é aquele parâmetro de maximamente pessoa de onde vai decorrer a questão da personalidade que a gente vai falar mais pro fim do vídeo. Beleza? Então, o que é personalidade para o Gordon Allport? Que é um conceito muito utilizado dentro da psicologia. Personalidade é uma organização dinâmica no interior do indivíduo dos sistemas psicofísicos responsáveis por sua conduta e pensamento característicos. Isso é a personalidade do Allport. Uma organização dinâmica no interior do indivíduo dos sistemas psicofísicos responsáveis por sua conduta e pensamento característicos. Vocês percebem como essa visão é totalmente imanente? Vocês percebem como essa visão meio que olha para o homem como um sistema psicofísico? Olha só que realmente ele queria um negócio bem neutro. Olha só que coisa que faz a gente tender para baixo, que vai ser responsável pela minha conduta, pelo meu pensamento. Então, gente, quando eu olho para o ser humano a partir desse conceito, eu estou pensando na personalidade, imaginando que ela é apenas uma organização funcional. Quando eu olho para a personalidade como uma organização funcional, eu destruo a consciência metafísica da pessoa. Destruo. O Gordon queria fazer tudo porque ele não acreditava, ele rechazava a metafísica. Tá? E essa identificação da pessoa como unidade funcional não é uma invenção do Gordon Allport. Isso já acontecia muito antes, como por exemplo em Nietzsche. E no campo da psicologia, como em James, como no Freud, como no Jung. Então, desde estes autores e até outros autores pós-modernos, como Foucault, a pessoa, ela não é o ponto de partida. A pessoa, ela se torna um produto da evolução histórica da matéria, tanto a nível de toda a humanidade, como de cada indivíduo humano. Então, para Freud, nós somos um organismo biológico e o nosso psiquismo não é pessoal. O Freud ele tem uma frase que ele diz assim: nós não vivemos, nós somos vividos por forças desconhecidas e incognoscíveis.
tá? Então imagina, eu quero que você faça essa experiência hoje aí na sua casa, que você imagine que você não vive, tá? Eu não vivo, eu não tô fazendo algo na minha vida em primeira pessoa, não sou, minha psique não é uma força causal. Eu sou vivida por alguns poderes, que poderes? Não sei. São invencíveis e incognoscíveis. Eu acho que se a gente assumisse isso como uma verdade, a gente ia, sei lá, surtar. Pro Jung, os complexos vão se comportar como personalidades secundárias, como personalidades parciais, que têm quase que uma vida espiritual própria. Tá? A transcendência do Jung é a psique coletiva. A transcendência de Jung são os arquétipos, que tem meio que algo vivo dentro de si. E quando a gente olha para a psicologia norte-americana, ela vai caminhando numa direção muito semelhante, justamente pela influência do empirismo e de outras filosofias que vão olhar para a vida humana apenas como existência, apenas como puro devir, tá? Um dos autores humanistas mais famosos, o Carl Rogers, que na verdade é o segundo terapeuta mais importante do mundo, só pede para Freud, ele coloca como objetivo da terapia uma tomada de consciência de si mesmo como um processo sem fim, que é justamente o que a gente já conhece, assim, de ouvir falar muito, do processo de converter-se em pessoa, tá? Quando eu olho para a vida, para a psicoterapia, como um processo de converter-se em pessoa, dentro dos moldes do Rogers, a gente vai renunciar a todo o conceito de perfeição, que é o que a gente já sabe que de fato existe. Porque, gente, nesse processo de converter-se em pessoa, a gente não está falando sobre meta. Não existe meta. É puro processo. Eu vou me fazendo de acordo com o que o meu organismo acha melhor. O Roger vai falar nesses termos. Eu vou dando a mim aquilo que eu acho bom de acordo com o que o meu organismo acha melhor. E aí você pode perguntar para ele, mas Roger, quem vai mediar essa situação? Quem vai dizer o que é certo e errado? Cada um. Então, é como se a ordem fosse brotar espontaneamente do querer individual de cada um. Então, eu vou dando para o meu organismo o que eu acho que é bom, conforme voz da minha cabeça, e a ordem social vai brotar espontaneamente disso. Não sei se o Rogers ele deu uma olhadinha no mundo, mas todo o problema do mundo é esse. As pessoas darem para si o que elas acham bom e, enfim, e continuar assim nesse puro processo. Não existe meta. Então, a gente não está falando de perfeição, a gente está falando de ir se fazendo no mundo e até onde, não sei. Vou entrar aí no processo de converter-se em pessoa. Tem um vídeo aqui no YouTube chamado Caso Glória, que é um caso que o Rogers atendeu ele mesmo, gravado, tá? Assistam esse vídeo, façam essa experiência desse processo de converter-se em pessoa. A paciente, ela vai meio que fazendo o seu próprio processo e o Rogers fica ali. Uhum, aham, De vez em quando ele faz uma pergunta, não orientando, não tentando o paciente, fazer o paciente enxergar algo de superior, mas meio que mediando a paciente consigo mesma, tá? Auxiliando que ela chegue às suas próprias conclusões, é o que ela quer fazer. Marina, o processo de terapia não deve ser um pouco como isso? No início, sim, tá? Eu sempre digo que o humanismo ele ganha muito porque ele nos dá um enunciado fundamental. Olha, você precisa escutar o paciente, é uma escuta poética. Você precisa escutar o paciente com total suspensão de juízo, se deixando impregnar pela narrativa dele. É isso que a gente precisa fazer. Porque se a gente chega muito afoito, não, peraí, não é assim, etc e tal, vai dar errado, fatalmente. Você vai dar uma terapêutica totalmente equivocada, não só porque você vai ser o chato que diz para ele o que fazer, e essa não é a função do terapeuta, mas também porque você ainda não conhece com propriedade aquela pessoa que está diante de você para saber de fato qual é a melhor intervenção para que ela consiga compreender as coisas que vão deixá-la mais feliz. Mas não se trata de todo o processo. Você não é uma abajur dentro do setting terapêutico. O paciente não está te pagando para você ficar ali, Não. A Zilmira Seligman, ela fala que quando o paciente procura, ele procura a verdade. E na verdade, gente, essa é a grande busca do homem. Qualquer pessoa. Eu não estou falando de religião, eu tô falando de verdade. Todo mundo busca a verdade. As pessoas não toleram ser enganadas. Vocês já perceberam? Agora, elas estão ali totalmente imersas na mentira porque elas estão inconscientes, elas estão neuróticas. E é o nosso trabalho conhecer maximamente a verdade. Mas mais do que isso, é nosso trabalho encarnar maximamente a verdade para que a gente seja uma verdade ambulante, andando por aí, irradiando efeitos e captando essas pessoas para perto também da verdade, ok? Então, não existe meta, é puro processo, não existe essa busca pela perfeição e isso é bastante danoso.
Outras linhas psicológicas se moveram nessa linha do materialismo dialético, como, por exemplo, um autor marxista e neopsicanalista chamado Igor Caruso, tá? E também como os condutivistas, muitos filósofos atuais negam a necessidade, inclusive, de conceitos como pessoa, como personalidade, como eu, porque eles vão alegar que nós não somos nada. E aqui já é o cúmulo do cúmulo do cúmulo da negação, tá? Então aqui os condutivistas, eles não dissolvem a pessoa na personalidade, eles negam que isso existe. E alguns poucos psicólogos vão tentar superar essa questão, distinguindo o eu psicológico da personalidade ontológica. O que é que seria o eu psicológico? Um fluxo de atos conscientes que levam a uma evolução individual, e a personalidade ontológica é um substrato metafísico imóvel onde se assenta o eu psicológico, tá? Algumas pessoas vão aceitar a definição do Alport, levando em consideração essa distinção, restringir o alcance daquela definição do Alport como processo psicofísico que vai determinar o pensamento, enfim, para o eu psicológico, tá? Que é justamente o que se distingue aqui como um fluxo de atos conscientes. Então, olha, tudo bem que o Alport falou isso, mas ele está falando dos atos conscientes. Ele se esqueceu do eu metafísico imóvel, tá? Que seria essa personalidade ontológica, beleza? E dentre os psicólogos contemporâneos, vai se destacar um, que é o Allers, o Rudolf Allers, que está dentro daquela clave das pessoas que vão tentar distinguir personalidade e caráter. Então, Allers vai dizer, olha, o homem tem um caráter, mas ele é uma pessoa, é como se a pessoa estivesse sempre ali, e o caráter fosse algo móvel, digamos assim, tá? Só que aí ele vai utilizar a pessoa não como substância, mas como existência, como criatividade, como liberdade inconscientes, que vai sempre se elevar acima do caráter fático. Então, entre caráter e pessoa, para o Allers, não haveria apenas uma distinção, mas uma oposição dialética, tá? Então, isso aqui vai embasar, inclusive, o próprio Frankl, porque Frankl ele vai negar o caráter substancial do espírito humano, também tomando como base essas afirmações do Allers, que estão também equivocadas, tá? Então tá, beleza. Olhando para tudo que eu falei aqui para vocês, parece que existem duas opções, ok? Uma opção onde temos uma igualdade, uma opção centralista, digamos assim, e numa opção nós temos um pluralismo, nós temos algo que fica ambíguo, tá? Então, a primeira opção, o Echevarria ele vai dizer que é machista e quadrada, que é essa opção de que tudo é uma coisa só e não se distingue. E a segunda opção, a Echevarria vai dizer que é feminista e particularista, tá? Que é essa coisa que vai separar. Porém, a verdadeira solução vem de outra linha. A verdadeira solução vem de um lugar onde o uno e o múltiplo se complementam, que normalmente é a solução para todos os embrólios que a gente vai receber desse tipo polarizado, tá? Essa postura estanque, essa postura que funde, é aquela que vai dissolver o sujeito na multiplicidade dos seus atos, tá? É disso que a gente está falando quando a gente junta a pessoa com personalidade. E a outra postura vai considerar que existe uma incompatibilidade entre unidade e estabilidade dentro da substância pessoal, e aí isso vai gerar uma multiplicidade de atos psíquicos que vão se fazendo no mundo através desse devir histórico que a gente elucidou aqui muito bem com o próprio humanismo do Carl Rogers, tá? Só que aí vem Boécio, um filósofo cristão do século V, e diz para nós que a pessoa é a substância individual de natureza racional. Deixa eu ajeitar aqui na cadeira. E essa natureza, gente, olha só. Preciso de muita atenção de vocês aqui agora, depois de toda essa discussão maluca. A pessoa é uma substância individual de natureza racional. Como que eu conheço essa natureza da pessoa? Eu só consigo conhecê-la plenamente através da operação das suas potências, tá? Pelo ato, eu conheço a potência. Eu só consigo conhecer o que aquilo pode ser através do ato. Então, se aquela pessoa está fazendo coisas, a partir disso eu consigo inteligir o que ela é capaz de fazer. Então, olhando para isso, Santo Tomás diz para nós: ao mesmo tempo
que a criatura se aproxima à semelhança de Deus por seu ser. Então, Deus nos deu uma semelhança que se espelha no seu próprio ser. Nós também somos a imagem de Deus muito mais pelos nossos atos, por aquilo que a gente faz, do que por aquilo que a gente é. Então, olha só, Deus nos deu uma semelhança e uma capacidade de imagem. Beleza? Então, a criatura se aproxima de Deus pela semelhança com o seu ser, que me foi dado, que está inscrito em mim, mas eu consigo ser a imagem dele pelos meus atos. Ou seja, isso está passando pela minha vontade, está passando pelo meu livre-arbítrio, está passando pelas minhas decisões, por aquilo que de fato eu faço na realidade, tá? Então vejam, gente, nós participamos do ser, com S maiúsculo, tá? Só que a nossa participação no ser é limitada. Vocês concordam comigo? Deus pode coisas que eu sequer sonho. Eu participo do ser enquanto substância, substância corpórea, homem, matéria-prima mais forma substancial, ok? Porém, a minha participação é limitada. Só que Deus, como ele nunca está de sacanagem, ele me dá um remédio capaz de solucionar essa limitação. Ele me dá um plus que é capaz de remediar essa limitação natural que eu tenho na cadeia do ser. Que remédio é esse? A minha infinitude da capacidade de conhecer todas as coisas. O ser vivo racional, nos diria Aristóteles, é ao mesmo tempo todas as coisas. Por quê? Porque ele pode conhecer. O nosso intelecto está apto a conhecer todas as coisas. No entanto, não conhece em virtude das limitações naturais deste mundo. Ok. Mas ele tem capacidade de conhecer todas as coisas. E como o conhecimento intelectual nada mais é do que a posse imaterial da forma da coisa conhecida, ou seja, aquela forma fica inscrita no meu intelecto para sempre, e forma e essência são filosoficamente sinônimas, então eu tenho no meu intelecto a forma de tudo que eu conheci. E aquilo ficará para sempre, inclusive depois da minha morte, porque quando eu morro, as minhas potências, que têm correspondentes orgânicos, se retiram e na minha alma resta apenas as minhas potências imateriais, que são inteligência e vontade, tá? Tanto é que, quando nós formos ter o nosso juízo individual com Deus, qual vai ser a medida do julgamento? Meu filho querido, ficou inteligência e vontade. Quanto de verdade você inteligiu? E a partir disso, quanto de verdade você agiu conforme? É isso que Deus quer saber de você, que são as potências que restaram, e é aí que nós ficamos com a nossa dita alma espiritual, ok? Só que tem uma questão. Essa capacidade de conhecer todas as coisas, prestem atenção que essa coisa aqui não é tão simples. Essa capacidade de conhecer todas as coisas através do intelecto em nós é um acidente. O nosso intelecto é um acidente, não faz parte da nossa substância. Tempo para explicar para vocês aqui minuciosamente o que é substância, o que é matéria-prima, etc, etc, etc. Eu faço isso na mentoria, no módulo de metafísica. Porém, vamos lá. Substância corpórea homem, tá? Nós temos 10 categorias em Aristóteles, que são as formas através das quais o ser se mostra. Então, a primeira delas é a substância, e as outras 9 são ditos acidentes, e aí vai ter posição, lugar, paixão, tempo, qualidade, quantidade, enfim. Então, primeira, substância, e as outras 9 são vários tipos de acidente, tá? Que não são substância. O nome acidente, gente, é um nome muito ruim. Eu não sei quem escolheu esse nome, mas é muito ruim, porque acidente passa para nós a impressão que tem um caráter ontológico rebaixado. Acidente? Ah, não, não é isso. A substância é uma perfeição, os acidentes também. Só que é próprio da substância subsistir, ser em si mesma. Ela recebe o ser. E é próprio do acidente ser em outro, inerir em outro. Então, o acidente ele participa do ser, só que de determinada forma, enquanto ele está na substância. Vejam, fulano é gordo. Gordo é acidente, ok? Se eu disser para você só gordo, você vai me perguntar, quem, Marina? O fulano, porque a substância está ali, entendem? Agora, eu posso falar homem. Vocês sabem ao que eu estou me referindo. Existe um correspondente que não deixa de ser porque não é gordo.
Entendem? Não está solto por aí, digamos assim. Então, a substância é composta de matéria-prima, que é pura potência, só recebe, e forma substancial, que é a alma intelectiva, no caso do ser humano, tá? Então, essa forma substancial, a alma racional, é chamado ato primeiro, tá? Então, lá no De Anima, Aristóteles vai dizer pra gente que alma é o ato primeiro de um corpo que possui a vida em potência. Então, a partir disso, nós temos vida, tá? E as ditas faculdades da alma são atos segundos, são atos operativos, digamos assim, tá? E aí que entra a inteligência. Então, a substância é composta por matéria-prima e forma substancial ou ato primeiro. Aqui a gente não está falando do ato segundo. A rigor, as faculdades não são da alma, as faculdades são do sujeito, ok? Mas enfim, isso aqui é uma questão razoavelmente complexa de antropologia filosófica e metafísica, que não é o tema da aula. Mas vejam só, o conhecer em nós, apesar de fazer parte da nossa essência, é um acidente. Deve ser essência e acidente ao mesmo tempo, tá? Então, já que não é matéria-prima, já que não é forma substancial, que é a própria alma, todo o resto é acidente. Se não é substância, é acidente, tá? Se não entenderam, volta ao vídeo, ouve de novo, volta ao vídeo, ouve de novo, faz uma atividade imaginativa que uma hora a gente chega lá. Não é simples entender isso aqui não, levei um tempão, tá? Para conseguir entregar desse jeito para vocês. Beleza, então, de novo, a minha participação no ser é limitada enquanto substância, porque eu sou criatura, eu não sou criador, mas essa participação limitada foi remediada por Deus através de um plus que ele nos deu dentro de todo o universo material criado. Ninguém mais, além do ser humano, tem a capacidade de conhecer e conhecer, portanto, todas as coisas. Existe uma infinitude da capacidade de conhecer, que em nós é um acidente. Então, a capacidade de ser que eu tenho vai se atualizando em mim através dos acidentes, de tal modo que o ato que eu faço, a partir das potências que eu tenho dentro de mim, vai encontrando a plenitude para a qual a minha natureza está destinada. Então, olha só, eu tenho uma natureza que diz quem eu devo ser, tá? E eu estou no mundo para ser quem eu devo ser. Através de que eu faço isso? Através das minhas faculdades. Eu vou colocando minhas faculdades para jogo, vou vivendo, vou interagindo, agindo conforme, e vou crescendo, digamos assim, tá? Enquanto pessoa, não, porque a pessoa é um dado ontológico. Está lá desde o início, ok? O que é que vai acontecer aqui? Eu vou encontrar a plenitude que está inscrita em mim desde o início. Eu fui feito para X, mas quando eu fui feito, eu ainda não sou X. Percebe? Mas aquilo estava ali. Eu vou encontrar a plenitude da minha natureza pela atualização dos meus acidentes, principalmente com relação à intelecção. Então vejam, gente, se viver é mais do que só ser, viver é um grau superior de existência. E se saber é mais do que só viver, porque nós temos um plus. Saber é um plus humano aqui nesse universo criado, material. Certo? Eu falo material porque os anjos também têm inteligência e são por espírito. A gente está falando aqui do universo criado material. Se viver é mais do que só ser. E se saber é mais do que só viver, é porque viver e saber são os modos mais intensos de ser. Então, o modo mais intenso de ser aqui no universo criado é do homem, porque ele vive e sabe. Ele não só tem vida, mas ele é capaz de conhecer as coisas. E se todas as coisas são conhecíveis, e se todas as coisas têm uma forma, é porque o homem foi feito para conhecer todas as coisas. E esse ser, gente, ele se intensifica por meio dos atos de inteligência. A gente não pode esquecer também dos atos de vontade, inclusive. E esses atos de vontade a gente vai elegendo. Eu vou sabendo pela inteligência, intensificando meu modo de ser, e eu vou elegendo as coisas que eu quero fazer. E é por essa eleição que os nossos atos se dizem cada vez mais pessoais, e não só naturais, e não só aquilo que já está em mim. Eu vou crescendo algo a partir do que eu já tenho e me tornando mais pessoal. E é a partir da intensificação dos meus atos de inteligência. E aí, os meus atos de vontade, conforme a inteligência, fazendo com que meus atos sejam cada vez mais pessoais e eu seja de fato uma imagem e não apenas a semelhança de Deus, é aqui que aparece a personalidade. Os meus atos vão se tornando pessoais e aí eu vou